Marcos, veja bem, isso é importante porque é um trabalho em equipe, né? É um trabalho em equipe que a equipe foi capitaneada pelo Dr. Eduardo Moura, que é o professor titular da USP, é o professor-chefe da endoscopia gastrointestinal do Hospital da Universidade de São Paulo, junto com o Diogo Moura, e eles encamparam uma ideia nossa, que foi uma técnica que nós desenvolvemos há quase 5 anos e fomos aprimorando, que é a terapia endoscópica a vácuo modificada, que é uma técnica que você poderia minimizar os danos aos pacientes em complicações pós-operatórias de fístulas, que antes eram complicações muito graves e os pacientes morriam muito facilmente, pacientes bariátricos, pacientes em cirurgias de câncer. E hoje com essa terapêutica, que não é só a questão de ser barata, mas a questão de ser acessível e ter resultados melhores que as técnicas mais caras, mais dispendiosas, porque a medicina ela caminha desse jeito, assim, às vezes você tem um processo muito caro, um equipamento muito caro, em que uma minoria das pessoas podem usar ele. Então, a vantagem da terapia endoscópica a vácuo, que foi abraçada tanto no nosso hospital universitário, como também por grandes centros, como em São Paulo, no hospital da USP, com o Dr. Eduardo, do Dr. Diogo, é que você pode dar uma resolução rápida e isso pode ser facilmente reproduzível. Então, eu posso fazer aqui em Currais Novos, como um pode fazer no Ceará, como um colega fez no Piauí, e isso modifica as vidas das pessoas. Então, a gente fica muito feliz. Tem um colega nosso no Cairo, no Egito. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo que nós usamos a sua técnica. Outro no Paquistão, outro no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Sul. Então, isso nos alegra, porque o benefício da ciência é esse, é que você possa trazer um conhecimento e esse conhecimento possa ser difundido. Para que as pessoas possam entender o que é que diferencia essa sua técnica das demais. Existe uma técnica que ela foi originalmente criada, a terapia endoscópica a vácuo a terapia a vácuo é uma coisa muito antiga, ela é beira da década de 70 e ela foi usada primariamente para tratamento de feridas operatórias infectadas, feridas dermatológicas, e eles viram que o vácuo ele trazia mecanismos importantes de cicatrização. E aí, na Alemanha, que é muito comum, existe uma terapia endoscópica a vácuo desenvolvida, tem um cirurgião chamado Gunnar Losk, e eles têm um sistema que é com esponja. Qual a desvantagem da esponja, ao nosso ver? Assim, é que ela é um sistema muito mais caro, é um sistema de $4.000, você tem que trocar o curativo a cada 3 dias, e o custo é inacessível, além da dificuldade técnica. Essa nossa técnica que foi introduzida, essa sonda especificamente criada para isso, que eu acho que isso foi o grande benefício, eu ia fazendo e quebrando a cabeça, tentando organizar, tentando fazer melhor e sempre com a ajuda dos colegas para tentar aprimorar, e nós chegamos a um ponto que a gente chama um ponto perfeito. Então, a vantagem é que pode ser feita em todos os locais, e ela vai mudar paradigmas, no seguinte aspecto, em que você vai diminuir muitas complicações de cirurgias. Só para você ter uma ideia, eu estive conversando com um chefe da cirurgia de esôfago da USP, e eles fazem esofagectomia robótica, que é um avanço muito grande, mas mesmo com esofagectomia robótica, você tem complicações que beiram a 10%. Então, qual a complicação mais temida? Seria a fístula, o vazamento, que causaria infecção e aumenta muito a mortalidade. Usando o vácuo, mesmo nesses pacientes de cirurgia robótica, vocês conseguiriam minimizar ou retirar esse tipo de complicação. E o mais importante, assim, é porque isso foi reconhecido a nível mundial no DDW. O DDW, para você, assim, que não está associado, é a sigla de que é Digestive Disease Week, é a semana do aparelho digestivo.
é o maior congresso mundial na especialidade de gastro, endoscopia e cirurgia do aparelho digestivo. Ele é feito nos Estados Unidos. E aí, assim, o Diogo e o doutor Eduardo, quando se juntaram, vamos mandar eles podiam mandar muitos outros vídeos, que eles têm muitos casos da mais variada tipo no hospital da USP. Eles têm muitos casos complexos e tal, mas eles disseram, vamos mandar o vácuo. Quem sabe a gente não é campeão da Copa do Mundo, a Copa do Mundo, na verdade, é um congressamento de todos os países do mundo. Então, você tem China, você tem países da Europa, tem Estados Unidos, Canadá. Então, são grandes serviços muito renomados, que eles colocam casos inéditos lá, para que possa, além de você trocar o conhecimento, que o mais importante é você aprender com os outros. Não quer dizer que porque o vácuo colocou é o melhor do mundo. Não, os outros caras botaram coisas importantes também. Só que naquele momento o vácuo foi o mais relevante. Isso nos deixa envaidecido. Por quê? Porque quando você é campeão da Copa do Mundo de Endoscopia no DDW, significa que muitas pessoas vão dar visibilidade àquilo e muitas pessoas vão usar. E a gente sabe que muitas pessoas usando, a mesma alegria que a gente tem aqui, que o doutor Eduardo teve em São Paulo, que muitos colegas no Ceará, Pernambuco, em outros estados têm, dos pacientes serem salvos em casos complexos, eles vão ter também, e não vai precisar de altos recursos para isso. Então isso nos deixa muito envaidecidos. Agora, essa técnica, por exemplo, que salva vidas, mas que chega a custar no mínimo R$4.000, a sua, que também salva vidas, ela chega a custar quanto? É em torno assim, de 5 a 10 dólares por curativo, que baixa em torno de R$20, 30. Então isso ajuda muito, e está comprovado que os resultados não são diferentes. A gente tem uma meta-análise agora publicada, porque antes assim, se pensava muito em usar prótese autoexpansivos para vazamentos. Está publicada uma meta-análise agora, o nosso colega Epifânio, que é um brilhante endoscopista lá, que está fazendo residência em São Paulo, ele publicou a meta-análise. A meta-análise é um estudo, você pega todos os estudos de relevância e você compara uma com a outra. A terapia a vácuo se mostrou muito superior a isso. Então, assim, ela se mostrou muito superior e agora já vai poder baratear, vai poder dar acesso às pessoas a isso, e isso vai salvar muitas pessoas. Principalmente assim, quando a gente fala, porque é barato, não é melhor. Não, isso o americano tem a mesma... O americano está tendo a mesma impressão, que aquilo, mesmo sendo mais em conta, um resultado melhor do que os outros. Dr. Flaubert, como é que nasce uma técnica dessa? É intuitivo? Foi a necessidade de determinada situação? Como é que o senhor explica isso? Essa técnica foi interessante. O primeiro caso que nós fizemos faz 5 anos. E eu não esqueço, é um paciente chamado Antônio Neto. Ele estava internado no Onofre Lopes há cerca de 200 dias, com múltiplas operações abdominais e tal. E eu tive uma reunião com o meu chefe lá, que é o Dr. Eudes. E o Dr. Eudes é aquele cara assim, Dr. Eudes Godoy, que ele tira sempre o melhor de você. Ele chega para você, ele dá um problema, mas ele dá o problema para você buscar uma solução sem pressionar. E aí nós começamos a buscar saídas com o que a gente tinha e com o que a literatura médica fornecia. Daí a importância assim, a ciência ela lida nisso, de você buscar soluções. E as publicações científicas, elas são importantes, porque você vai buscando conceitos em outras publicações científicas de outros colegas, de outros países que foram fazendo. Então eu fui juntando uma coisa da dermatologia, com a da cirurgia, com tudo isso, e aí eu criei o protótipo da sonda, que baseado nesses estudos da dermatologia, cirurgia plástica. E aí, quando a gente usou em Antônio Neto, a gente usou durante 10 dias e ele ficou bom, fechou a fístula. Aí foi aquele espanto maior do mundo. Eu disse, não, deve ter sido alguma coisa de sorte, né? Foi sorte porque a gente fez uma vez assim, não tem como dar certo um negócio desse que foi tão improvisado. E aí a gente foi
avançando. Por exemplo, para você fazer o vácuo, não é necessário só você ter a sonda. Você tem que ter uma bomba de vácuo, em que ela coloque a pressão em 125 milímetros. Então, essa bomba, a gente não tinha, porque ela é uma bomba cara, custa em torno de 12 a 20 mil reais. Então, nós fizemos um sistema de vácuo, do vácuo normal, convencional da parede, em que nós colocamos um leve suspiro. E esse suspiro fazia com que o sistema mantivesse a pressão em 125, que a pressão era flutuante. Então a gente conseguiu eliminar a sonda, que era um ponto importante, e o segundo ponto foi o suspiro, que a gente contou com a ajuda da engenharia clínica do hospital para poder chegar nesse ponto. Então, não é obrigatório você ter nem uma coisa nem outra. O que é que mata o paciente? É uma coisa chamada terapia tardia. Se você tem uma fístula, um vazamento, e você precisa do tratamento para hoje, aí eu vou solicitar esse material ou do convênio, ou eu vou comprar um representante. Eu preciso de uma sonda, eu preciso de uma bomba de vácuo, e nem sempre isso está presente. Aí o que acontece? Você vai conseguir em 48 horas, já é tarde demais, já não tem mais jeito. Então, o que é que dizia? Quando a gente começou com isso, os colegas perguntavam: Flávio, eu estou com uma fístula assim. Os colegas de fora perguntavam: estou com uma fístula desse jeito, eu vou pedir a prótese para o plano. Eu não discutia que o vácuo era melhor, eu dizia: peça a prótese, mas bota o vácuo. Quando chegar a prótese, você põe a prótese. E aí, quando chegava a prótese com 3, 4 dias, ele dizia: rapaz, não vou mais botar, o paciente está muito bem. Então, essa foi a percepção que eles foram tendo e a gente foi tendo. E assim, nesse final de ano, a gente vai publicar, está sendo organizado, uma série brasileira de todos os pacientes em todos os estados que foram tratados com essa técnica. O número de casos vem aumentando nos últimos tempos que precisa dessa técnica ou de outras técnicas? O número de casos, na verdade, assim, sempre existiu. O número de casos está aumentando porque, assim, quando os cirurgiões conhecem que tem essa técnica, cada vez mais ele vai se utilizando. Então, é um aumento exponencial que o pessoal, em São Paulo eles falam muito disso, aqui em Natal também, porque a partir do momento que vão surgindo os casos, o cirurgião já contacta com o endoscopista: eu quero a técnica do vácuo. E não são todos os endoscopistas que são treinados para fazer isso. Você tem que ter endoscopista com terapia avançada. Não é uma endoscopia simples que você vai fazer numa clínica, não. Normalmente são doentes graves que se encontram em UTI, doentes que estão em unidade semi-intensiva, que estão internados há muito tempo. Então são doentes que estão em ambiente hospitalar. São doentes que estão com sua vida em risco. Essa é a grande vantagem de você conseguir usar essa técnica minimamente invasiva. Assim. Aí o cirurgião, nesse caso, decide pela técnica? Não, na verdade, assim, como tudo em medicina, há um consenso. O cirurgião, quando ele tem uma fístula, ele contacta com a equipe e é decidido qual a conduta que vai acontecer. Porque, na verdade, o doente ele é do cirurgião. O Hospital Universitário Onofre Lopes, ele tem a vantagem, por quê? Porque existe uma equipe muito unida da gente da endoscopia com a gente da cirurgia. Isso facilitou o crescimento da técnica. Isso facilitou bastante, porque a gente tinha essa união para você poder decidir, para poder achar o que é melhor, e isso ajuda. Como autor dessa técnica, a missão agora é convencer os profissionais do Seridó a usá-la, ou você acha que, por exemplo, essa conquista, né, de ter sido campeão da Copa do Mundo, ela já vai ajudar nesse convencimento? Não, sem dúvida. Eu acho assim, o convencimento é uma coisa natural. Você quando aparece uma técnica nova, que a maior forma de você dar convencimento às pessoas, aos profissionais, são os resultados. Então, quando nós começamos a usar a técnica, é claro que as pessoas ficavam céticas quanto a isso, porque é uma coisa nova, é uma coisa de baixo custo. Então, o que é que deu visibilidade à técnica? Foi uma grande instituição, ela, como o Hospital das Clínicas de São Paulo, abraçar essa técnica.
E a gente tem que entender assim, eu tive um apoio incondicional do Dr. Eudes Godoy, que é o nosso chefe da cirurgia. Ele sempre esteve a meu lado toda hora. E em São Paulo, o Dr. Eduardo Moura também, que é o chefe da endoscopia da USP. Então, isso deu uma visibilidade, porque eles têm é uma instituição que eles têm muita capilaridade. Você tem uma ideia, eu estava lá no maior congresso do Brasil que tem da especialidade, é o Gastrão. E tem muitos casos ao vivo, em que vem japoneses, vem gente da China, eles trazem alemão e tudo, para fazer casos ao vivo. Eu estava sentado lá, normal, sentado como outros 2.000 pessoas assistindo na plateia. Aí bate uma pessoa nas minhas costas assim e diz: vem aqui que o Dr. Eduardo está chamando você. Isso foi em 2019. Aí eu fui lá, nunca tinha entrado, era um saguão com aqueles rumo de médico estrangeiro. E quando eu cheguei lá, ele disse: se prepara que você vai fazer um caso ao vivo com Abu Daé. Abu Daé é o chefe da endoscopia da Mayo Clinic. Eu disse: como é que o senhor está? Ele disse: vai fazer um caso ao vivo. Rapaz, você imagina que eu tenho vergonha de falar aqui com vocês. Imagina a situação que eu fiquei. E aí eu só sei que eu entrei naquela sala com aquela ruma de médico lá, e aqueles caras me filmando da TBR, era um monte de câmera, e aquelas perguntas em inglês, e indagação, e só sei que deu, assim, graças a Deus deu tudo certo. E daquele dia em diante, assim, foi uma coisa que deu uma visibilidade à técnica, mas também se tem dado errado, tem dado tudo errado. Interessante você falar sobre isso, porque assim, é uma técnica genuinamente seridoense, mas que foi preciso ser abraçada por um hospital famoso em São Paulo para que ela chegasse aonde chegou, ou seja, só se tivesse permanecido aqui no ambiente do Seridó, jamais você teria conquistado esse título? Dificilmente não, né? Porque o que acontece? Muitas ideias, elas nascem de pequenas coisas que você vai fazendo. E aí, assim, se eu tenho ficado só por aqui, dificilmente eu teria conseguido. Por quê? Primeiro, você não teria a visibilidade que tem. Segundo, você não teria assim a capilaridade. Você tá ligado a uma grande instituição, isso é uma coisa importante. É importante porque você tem um peso científico daquela instituição. Uma coisa é eu falar aqui de Currais Novos que faço isso, mas eu vou ter uma série de casos pequenos. Lá eles conseguem fazer 100 casos rapidinho e com resultados, e eles publicam. Qual a grande vantagem? De você publicar, de você ter uma expertise científica, de você ter aquilo, já copiar, publicar e o mundo saber. O senhor se sente realizado, de missão cumprida, além de criar uma técnica, né, aperfeiçoar para salvar vidas, em um custo menor, acabou levando o nome do Seridó, né, para mais longe? Não, a missão é uma coisa assim que para mim às vezes você fica assim pensando: meu Deus, o que é que acontece assim? Porque realmente não é fácil. Eu comparo assim, às vezes, você é de Parelhas, compara às vezes, uma técnica dessa ganhar lá nos Estados Unidos, seria a gente pegar o nosso centenário de Parelhas e botar para jogar a Champions League e ganhar. É mais ou menos isso. Então, assim, para mim é uma coisa muito gratificante. Por quê? Porque essa técnica, ela nasce da simplicidade das coisas. Ela não nasce de uma coisa complexa. Ela não nasce para a gente ganhar dinheiro, porque não há como ganhar dinheiro de uma sonda de $10, não tem como. E graças a Deus também não tem, porque nenhuma empresa pode chegar e eu vou pegar e vou... Não, porque isso pode ser feito facilmente, manualmente, em qualquer local. Então isso vai na contramão do que a indústria quer. Do que a indústria, ela quer gerar mecanismo, um celular mais caro do que o outro. E na parte médica, é uma coisa exorbitante, os preços são exorbitantes. Isso faz com que as pessoas mais humildes, elas não tenham acesso a isso. Então, o interessante é você ver que assim, você está ajudando os mais humildes, mas também as pessoas nos melhores hospitais do Brasil estão usando isso também.
Então você tem pacientes no Vila Nova Star, que é o melhor hospital que usa, mas você tem pacientes em hospitais pequenos, no interior, que eles vão usar também. Essa sua técnica, ela também pode baratear os custos da medicina privada? Sem dúvida, sem dúvida. Ela barateia os custos, barateia bastante os custos, mas ao mesmo tempo ela dá um resultado positivo, que isso é o que é mais importante. Você vai ter um baixo custo, mas com resultados altamente positivos, né? E aí o importante é você treinar os endoscopistas, treinar os cirurgiões, para que eles possam usar cada vez mais isso, assim, de uma forma mais democrática possível, que eles possam entender como é que funciona, porque isso tem um processo de aprendizado, não é você chegar, eu vou fazer aqui isso, não, tem um processo, e as pessoas, graças a Deus, estão ligadas nisso, por isso que os congressos são importantes. Doutor Flaub, assim, o teor de humanidade nisso é nobre, muito, né? A gente fica pensando no médico, que é um ser humano, que é um profissional realmente muito assim, visto de uma maneira geral, como aquele profissional que está lá no consultório, na clínica, no seu status de médico, de doutor e tal. Mas o que se percebe aqui? A humanidade de se pensar numa técnica eficiente, barata, que vá atender a todos de maneira eficiente, mas especialmente facilitando a vida, por exemplo, do mais simples. Parabéns por isso. O objetivo, eu agradeço, o objetivo da medicina é exatamente esse, é você tentar tirar mais de menos que você é oferecido. E o que é legal é que assim, é você compartilhar esse conhecimento. Uma coisa que eu aprendi, que eu tive a oportunidade de conviver com grandes mestres lá, que via que assim, quanto melhor os caras são, mais simples eles são. Então, quanto mais conhecimento você tem, menos você demonstra. E isso é um aprendizado muito grande. Não há arrogância nisso, não há petulância. Então, assim, o fato de você fazer isso, eu tive conversando com o chefe da cirurgia de lá do HC, Dr. Tcheconello, ele fala bem simples, olha, essa técnica a gente vai poder tirar não sei quantas pessoas de uma fila de colostomia que tem de câncer coloretal. Então, a abrangência disso não vai ser agora. Muitos passos vão ser dados adiante, que começou agora. Então, isso para a gente é muito gratificante. Para fechar, Dr. Flaub, quais são os principais desafios da endoscopia? Há como fazer, por exemplo, há como imaginar como é que vai... A própria pandemia, ela poderá mudar, trazer mudanças também para a endoscopia ou não? Sem dúvida. A própria pandemia, ela já trouxe, né? Trouxe uma mudanças positivas, que são na parte de cada vez melhorar mais a questão da defesa biológica, mas trouxe mudanças negativas, porque essa pandemia tirou muito acesso das pessoas aos exames. Então a gente está tendo uma verdadeira epidemia de câncer coloretal. Por quê? Não porque não existia, sempre existiu, mas os pacientes estão chegando obstruídos com sintomas mais graves. Por quê? Porque eles não tiveram acesso aos exames endoscópicos. Então, o desafio da endoscopia agora, no futuro, é transformar só de diagnóstico, que ela era antes, para terapêutica. A endoscopia, ela está se juntando muito ao caminho da cirurgia. Então vai ter uma tênue linha entre a cirurgia e a endoscopia. Então, a partir de agora, a grande maioria dos endoscopistas que vão ser formados, eles vão ter que ser cirurgiões também, porque eles vão atuar em casos cada vez mais complexos, que cada vez mais demanda conhecimento cirúrgico. Então isso é uma tendência para o futuro. Já que o senhor disputou a Copa do Mundo, o senhor jogou em que posição? No meio campo, preparou o ataque ou o atacante que fez o gol? Não, os times que jogam esse tipo de Copa do Mundo, o que é importante é o seguinte: o objetivo comum, como é o objetivo de todos, não há adversários, certo? Só há companheiros que estão ali tentando fazer o melhor, e a alegria de todos é quando você consegue fazer alguma coisa boa e que os outros
acharam isso importante também já poder ser difundido. Então, a visibilidade maior é que assim, que a gente vai ficar feliz porque assim, você tem uma coisa que o cara lá do Egito está ligando, mandando uma mensagem para mim dizendo, estamos usando aqui sua técnica, que legal, isso aqui vai facilitar. Então, eu nunca fui no Egito, mas você vê pessoas de religiões diferentes. O cara é muçulmano, eu sou católico, mas a gente se respeita, porque isso é a ciência. A ciência, ela não tem fronteiras. Então, o cara está lá com o mesmo objetivo de salvar a vida que eu estou aqui. Então, isso é importante. Para mim, o mais importante é isso. Nós que fazemos o Sistema Rural de Comunicação, queremos agradecer a sua participação, lhe parabenizar por essa conquista. O senhor não precisa nem dizer do quanto o povo do Seridó gosta da sua pessoa, tanto que quando nós divulgamos a notícia, a repercussão veio elogios de várias cidades do Seridó, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito querida, isso é indiscutível. Mas que mensagem o senhor deixa para quem está lhe ouvindo nesse momento? Não, a mensagem apenas de agradecer o carinho de todos. Assim, você vê que uma carreira ela é feita de muitos momentos. Assim, não é agora porque você ganha isso. Assim, isso para mim é indiferente. O que faz o seu crescimento pessoal, profissional, é o trabalho do dia a dia. É o trabalho, às vezes, assim, quando você menos tem visibilidade, aquilo que está só você, o paciente, as suas dificuldades. Assim, a gente tem dificuldades no sistema hospitalar público, a gente tem dificuldades, a gente é um estado pobre disso, e isso reflete na população. Então, dizer que assim, que só agradecer, assim, a gente se sente muito fortalecido pelas orações das pessoas, e o Seridó é um local abençoado. Eu sinto muita alegria de estar aqui e fico muito feliz. Pronto, meu filho está se formando agora, e a vontade que ele tem é vir para cá também. A gente não quer morar em outro canto, morar aqui e construir nossas raízes aqui, fazer aqui e ficar por aqui, e se enterrar por aqui também, que eu digo sempre, só daqui é para Parelhas, para a minha terra que eu nasci.